vez, obrigado pelas visualizações que fizeram todos esses tempos que a gente está passando, sempre alguma coisa, né, aqui a respeito de drogas, álcool, né, depressões e o que está acontecendo nas clínicas, onde que nós internamos as pessoas. Eu sou uma pessoa que trabalho na Munster há muito tempo, né, há vários anos, e a Munster tem me demonstrado, certo, um carinho total, né, com os seus diretores, né, e eu sempre venho acompanhando há vários anos, certo, na área da dependência química, desde 1983. O porquê? Porque eu também fui um dependente químico, certo? Em 1983, pela dependência química, do uso da cocaína e do uso do álcool, eu fui uma pessoa que dei muito trabalho com a minha doença. Mas eu não sabia, eu não entendia o que era a doença, né? Na qual os meus familiares me internaram no Padre Haroldo em 1983, e no qual eu optei a trabalhar nesse programa de recuperação, onde que eu fiquei 1 ano internado na clínica do Padre Haroldo, e no qual desde 1983 eu venho acompanhando, fazendo cursos, certo? E fiz a minha faculdade de psicoterapia, certo? Aonde que eu estou trabalhando há vários e vários anos, tentando ajudar aqueles que sofrem da área da dependência química, tentando mostrar para eles que não vale a pena usar drogas, que não vale a pena se enveredar por esse caminho, porque não é fácil. Para se recuperar dia de hoje, a gente precisa obter focos, né? Se amar a si mesmo, buscar uma solução para a nossa vida, no qual eu busquei até hoje, né? Já pela aparência já estou com muita idade, né? E no qual eu venho trabalhando até hoje para um despertar, para as pessoas terem um despertar espiritual forte, grande, que vale a pena buscar recuperação. Vale a pena buscar recuperação porque a droga e o álcool mata, certo? E é por isso que nesses vários anos eu venho trabalhando em clínicas, e no qual eu trabalho agora na Munster há muitos anos, certo? Que eu venho acompanhando o trabalho aqui desta clínica, e também eu tenho a Fênix, que sou proprietário dela, certo? Como um psicoterapeuta da minha área, trabalhando na área da toxicomania, eu sempre tenho a intenção de passar toda semana algumas situações, ou várias situações, onde que o dependente químico começa, da onde que o dependente químico começa a se perder, certo? O porquê dessa situação, sendo ela doença genética e hereditária, e o porquê essa depressão, tanto leve, secundária, né? O porquê ele não sabe lidar com os sentimentos. Quando eu falo em toda a área das minhas videoterapias, é porque eu também passei por essa situação e venho acompanhando isso há vários anos. Nunca tinha comentado esta situação para as pessoas, mas hoje eu resolvi falar sobre isso. Mas continuando com a minha ênfase, certo? Com a minha não teoria, com a prática de trabalhar com os dependentes químicos, e por ser um dependente químico também,
Hoje eu vou falar das drogas depressoras que estão acabando, né, com várias pessoas aí desta área. Existem 3 tipos de drogas. Existem as depressoras, as estimulantes e as que perturbam do sistema nervoso central. Entre elas, o nosso cérebro, existem centenas de milhões de neurônios, certo? Onde se vinculam as informações entre ele e outras partes do corpo. Os neurônios emitem e recebem informações através de substâncias químicas denominadas neurotransmissores, certo? São os neurônios que fazem essa captação no nosso cérebro. Através das substâncias químicas denominadas, certo, de drogas depressivas, o que acontece? Estando o álcool, a heroína, a cocaína, certo, o crack, certo, até a cafeína, né, o cigarro, a nicotina, né, ela interfere nos nossos neurônios. E por que quando a pessoa entra numa clínica, certo, ou entra na nossa clínica, a gente faz esse trabalho continuadamente em videoterapias, como a gente dá reuniões, nós damos reuniões, informações para as pessoas buscarem uma recuperação melhor. Por quê? Entre as drogas depressoras, o álcool, o crack, a heroína, como os benzodiazepínicos, que são o éter, a gasolina, o thinner, a benzina, as colas, o esmalte de unha, certo? No grupo das drogas estimulantes estão, geralmente, as drogas que afetam mais esses neurônios, as anfetaminas, a nicotina, a cocaína, né, o crack e até a cafeína. As drogas que perturbam e englobam, certo, mais esses neurônios são a maconha, que as pessoas pedem a liberação. Não sei por que isso, né? Certo. O skunk, que leva a uma mutação genética, né, igual a cannabis. O LSD, o cogumelo, a merla, certo? A folha de cocaína adicionada ao querosene ou à gasolina. Entre esses podemos destacar as drogas lícitas como o cigarro, certo? E podemos, como o álcool, e podemos destacar também as que são usadas sem nenhuma discriminação, sendo ela o álcool, o cigarro, certo? Entre essas podemos ver que o álcool também, a nicotina, entre variações de drogas, afetam principalmente os neurônios, os sistemas neuroniais. Estivemos levando um rapaz a um psiquiatra, certo? Não posso citar pela minha ética o nome, né? E de repente o psiquiatra falou para esse rapaz: olha, os seus neurônios já eram, você não tem mais neurônios, porque tanta droga que você usou, você agora vai ter que tomar medicamentos para evoluir aqueles que ainda constatam no seu cérebro. Então essas situações que a gente vê quase toda semana, que os nossos médicos daqui da clínica, em outras clínicas que a gente colocam as meninas, as mulheres, né? O que destacam mais é que essas drogas, elas vão eliminando os neurônios. Podem ver que as pessoas quando bebem um copo de pinga, né, eles estão matando de 5 a 8 neurônios. Quando, por exemplo, a pessoa fumam uma fumada de crack, por exemplo, uma fumada de crack acaba com 8 a 12 neurônios de uma vez só. Já que temos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de neurônios,
Já pensou no tempo que a pessoa usou, quantos neurônios ele não matou dentro do seu sistema nervoso central e durante o seu corpo todo no uso? Então é por isso que quando a gente fala que as drogas, elas não beneficiam o homem, o ser humano de jeito nenhum, é porque nós estamos falando, certo, a verdade e estamos também trabalhando com a verdade. Porque quando as pessoas chegam na clínica, elas, os primeiros 3 meses, é para uma completa desintoxicação. Os outros 6 meses, certo, é para ele desintoxicar mais o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, para depois ele se envolver na sociedade, mas continuar o tratamento, não parar o tratamento. Ele tem que dar continuidade no tratamento, ou com um psicoterapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra, dependendo do estágio da doença, no que lhe causou. São essas situações que a gente sempre passa para o dependente químico. E a cada ano, certo, veja bem, o tabaco mata cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, certo? E esse número tende a ser crescente. Se esse quadro não for revertido, a estimativa é de que nos próximos 30 ou 40 anos, o tabagismo responderá por cerca de 10 milhões de mortes por ano. Agora, se o tabagismo, que a maioria, né, das pessoas fumantes usam, já pensou o que acontece nesses neurônios? E aquelas pessoas que usam drogas muito mais pesadas, como o crack, como a cocaína misturada, que é no dia de hoje, como a maconha, que é misturada no dia de hoje. Mas isso daí vai matando os neurônios das pessoas, e as pessoas vão ficando com sintomas mais graves, certo? Difíceis de ser removidas. Por isso que o tratamento precisa ser feito por pessoas especializadas, por pessoas que entendem do assunto, ou pessoas que já passaram por essa situação e que estão limpas até hoje, e que estão buscando recuperação até hoje. Vejam bem, 70% das pessoas que usam crack, 95% da população das pessoas que usam crack, inicia-se antes dos 28 anos de idade, ou seja, na fase da adolescência. Segundo o Banco Mundial, o consumo, certo, do crack gera uma perda mundial de 200 bilhões por ano. É feito pelo IBGE, 200 milhões por ano, sendo que por mortes precoces, faltas ao trabalho, gastos com seguros, menor rendimento de trabalho, perdas com incêndios, sobrecarga dos sistemas de saúde, com o tratamento das doenças causadas pelas drogas, pelo crack, pela cocaína e até pela maconha, certo? Outra, é uma redução da qualidade de vida da pessoa que usa droga. É uma redução total. Então o que acontece? Sendo que as drogas causam também o risco, certo, de uma morte a curto prazo. Quando a pessoa usa a droga a longo prazo, é que o cérebro dele já perdeu milhões de neurônios. Ele não é mais aquela personalidade que deveria ser, certo, se nunca tivesse usado, ou nunca tivesse essa doença. Como tem uma doença estabilizada dentro dele, certo?
essa doença vai matando ele aos poucos. A gente nota por aí, caminhando pelas ruas, né? Ou andando pelas ruas, a gente nota, as pessoas não sabem mais o que fazem quando usam o crack, quando usam drogas. Eu vejo pessoas que de repente hoje andam sem o braço. Quando você vai fazer uma pergunta para ele, mas o que aconteceu de você estar desta maneira? Ele fala, eu tentei cantar a mulher do outro, não deu certo, ele pegou, me deu uma facãozada na mão, eu fiquei sem braço. Eu tentei entrar numa luta corporal e de repente aconteceu um problema que eu tive que ser atingido por uma faca, por uma bala. Então o que acontece em todos esses estágios na área da dependência química? Só frustração, dor, certo? Frustração, dor, euforia, no qual a pessoa precisa passar por profissionais da área, certo? Quantas crianças e adolescentes de hoje estão começando a entrar na droga? Quantas crianças de 20 a 30 anos de idade, que eu também posso chamar de criança, estão começando a entrar na droga por causa de festas? Não que eu sou contra as festas, certo? Eu sou contra as drogas, né? Mas por causa de festas, por causa de embalos de ácidos, né? E de vários tipos de drogas. No tratamento clínico para essa desintoxicação, certo, do usuário de drogas, é importante que a família acompanhe todo o tempo, pois sem a ajuda da família, o recuperando poderá retornar ao seu uso. E tem pessoas que não vão buscar também procedimentos adequáveis para trabalhar com um dependente químico. É bastante comum vermos casos em que depois do dependente químico estar limpo, ou seja, desintoxicado, uma vez voltando ao convívio da família, o sintoma da dependência química retorna novamente. O porquê? Porque a família também não vai buscar um estágio de recuperação. Isso está sendo uma das maiores confrontações que nós estamos tendo nas clínicas onde nós internamos as mulheres, as crianças, né, que hoje, essa semana, né, o dono da Monster teve que internar uma criança de 10 anos, usuárias de crack, né? Então vejam bem, se nós não colocarmos em ação, certo, toda essa competência e buscarmos informações adequadas, como vocês poderão trabalhar com seus filhos e seus filhos poderão trabalhar na área da dependência química, inclusive se desintoxicando de uma droga que vai deixar lesões profundas dele. Desde já, né, eu passei essas informações, certo? Para que vocês estejam mais complexos no que nós falamos todos os sábados ou domingo que a gente passa as nossas visualizações. A semana passada eu estava contando vários casos sobre informações éticas da dependência química, certo? Teve várias visualizações, agradeço a todos. Mas hoje eu obtive o resultado de falar sobre essa situação, porque de fato as drogas atingem qualquer pessoa de qualquer credo, raça, cor, sexo, idade, mas ela só alcança se você deixar ou quiser que isso aconteça na sua vida. Nunca se considere imune a elas. Nunca duvide dos poderes que elas possuem. Amar a vida não é ser careta, certo? Amar a vida, né, é olhar o mundo com outros olhos,
sem, certo, se intoxicar de droga nenhuma. Desde já eu agradeço a todos, a vocês, né? Agradeço a todas aquelas pessoas que me visualizam, agradeço de coração e estamos aqui. Nós temos o nosso site, certo, da Monster, estamos da Fênix e qualquer coisa que vocês precisarem de nós, nós temos os telefones, né, no qual a Monster tem no Google também, pode procurar, né, se precisar internar os seus queridos, né, ou as suas queridas, né, e estamos inteira disposição. Meu muito obrigado e até a próxima semana. Meu muito obrigado.